Boa noite, meus irmãos e irmãs. Que o Senhor nos abençoe nessa noite e que possamos ser gratos a Ele a cada momento da nossa vida, porque só Ele merece toda a honra e toda a glória. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse momento na sua presença. Que o Senhor venha nos abençoar e que a tua palavra seja transmitida e compreendida pelos que estão ouvindo. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado por tudo. No nome de Jesus. Amém. Então, mais uma terça-feira com a palavra do Senhor. O título do nosso estudo de hoje é Contagem Regressiva. Contagem regressiva. Eu preparei esse estudo, mas não botei o título. Eu disse, Senhor, me deu um título para esse estudo. E o Senhor me deu esse título, Contagem Regressiva. Então, se prepare, meu irmão. Se prepare, minha irmã. Está chegando a hora de partirmos, de sairmos desta terra. Estamos em contagem regressiva, porque Jesus está voltando. O final será como foi no começo. O final será como o começo. Então, como começou a igreja? Como começou a igreja de Jesus, assim também será o final. Então, o nosso estudo hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 10, os versos do 1 ao 33. Então, vou ler os versos 24 e 25, que diz assim: O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Então, aqui 2 versos que nós vamos meditar em profundidade. O primeiro, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Então, quem é o nosso mestre? Quem é o nosso Senhor? E aqui diz que o discípulo não está acima do seu mestre, e nem o servo acima do seu Senhor. Então, o discípulo ele tem que ser, pelo menos, parecido com o seu mestre. Então, o nosso mestre se chama Jesus Cristo. E os discípulos de Jesus Cristo e os servos de Jesus Cristo não podem estar acima de Jesus Cristo. Tem que ser parecido, pelo menos, com ele, né? Então, vamos ver aqui. Jesus, ele sempre foi obediente ao Pai. Jesus sempre foi obediente ao Pai. Jesus cumpriu a palavra de Deus, obedeceu até o fim. Então, o discípulo de Jesus tem que fazer o mesmo.
tem que ser obediente a Ele. Tem que ser parecido com o seu mestre. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Então, nós não podemos superar o nosso mestre, querer ser melhor do que ele, achar que somos mais poderosos, mais inteligentes, mas nós temos que ser parecidos, né? O 25, basta ao discípulo ser como o seu mestre. Então, nós temos que ser parecidos como o nosso mestre. Ele é o nosso mestre. E o discípulo não pode ser superior do que seu mestre, mas ele precisa ser como o seu mestre. E como Jesus foi obediente, os discípulos dele, os servos dele, também precisa ser obediente. Como Jesus se afastou do pecado, os seus discípulos também precisam afastarem-se do pecado. Então, Jesus continua. No verso 25, basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Então, se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os seus servos, né, os seus domésticos. O dono da casa é Jesus. O dono dessa terra é Jesus. O dono de toda a criação é Jesus. Jesus veio a esta terra e ele foi chamado de Beelzebu pelos religiosos, né? Pelos homens, aqueles que deveriam recebê-lo, mas ele foi chamado de Beelzebu. Então ele diz, se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Então, se chamaram ele de Beelzebu, quanto mais os seus discípulos, quanto mais os seus servos, quanto mais a sua igreja. Então, meus irmãos, o final será igual ao começo. O começo da igreja foi o nosso mestre, sendo chamado de Beelzebu. Quem é Beelzebu? Beelzebu é o próprio Satanás. Se chamaram Jesus de Beelzebu, de Satanás, quanto mais a mim e a você que serve a ele. E Jesus está dizendo isso. É isso que Jesus está dizendo aqui. Então, o discípulo não pode ser maior do que o seu mestre e nem o servo acima do seu Senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como ao seu Senhor. Então, nós devemos ser como o nosso Senhor. Se xingaram a ele, se bateram nele, se perseguiram ele, se mataram ele, também farão o mesmo conosco, porque nós não somos melhores do que o nosso Senhor. Nós devemos ser como o nosso Senhor. Então, o título do nosso estudo é Contagem Regressiva. Então, Jesus ele está nos ensinando aqui que nós, os discípulos, não estamos acima do Senhor. Então, o que o nosso Senhor sofreu,
nós também sofreremos. E o verso 26, portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo a escuras, dizei-o à plena luz. Verso 26, portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Então, Jesus disse que chamaram ele de Beelzebul. E Jesus foi chamado de Beelzebul por quem? Pelos sacerdotes, pelos religiosos. E Jesus está dizendo, portanto, não os temais. Nós não devemos temer essas pessoas. Por que não devemos temer essas pessoas? Pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Então, essas pessoas, elas são pessoas que fazem as coisas erradas. E elas fazem em secreto, em oculto. Elas fazem escondidas. Elas não querem serem descobertas. Então, elas praticam o erro, o pecado. E não aceitam, né, a verdade de Deus na vida delas. E por isso elas não querem ouvir a palavra de Deus. Por isso chamavam Jesus de Beelzebul, porque Jesus falava a verdade. Jesus é a verdade. E eles não aceitavam. E por isso Jesus nos aconselha, portanto, não os temais. Nós não devemos temer essas pessoas. Porque o que elas fazem, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado. Então, tudo o que fazemos em secreto, né, coisas erradas, em segredo, tudo isso vai ser revelado. Então, essas pessoas que nos perseguem, que nos odeiam, é porque elas não gostam da verdade. Nós não devemos temer essas pessoas. Não devemos deixar de falar a verdade. Jesus, ele não teve medo. Ele não temeu essas pessoas. Ele não deixou de pregar por causa dessas pessoas. E o servo deve ser como o seu Senhor. Então, Jesus não temia estas pessoas. Jesus não deixou de fazer o que ele veio fazer aqui na terra por causa dessas pessoas. Por isso ele nos diz, não temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Um dia todos vão ver, vão saber o que estas pessoas fizeram. Pode ser aqui na terra, enquanto essas pessoas vivem, ou pode ser no dia do juízo. Mas tudo que foi feito em oculto, que foi encoberto, será conhecido por todos. É isso que Jesus está nos dizendo. E o verso 27. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Então, Jesus nos aconselha o seguinte. Aquilo que eu falei para vocês, em grupo, só entre nós, só vocês. O que vos digo
escuro, às escuras. Então, só no nosso grupo. Ele diz o quê? Dizei-o à plena luz. Então, vocês têm que falar isso para todos. O que eu falei, o que vos digo às escuras. Então, falem isso na luz. Falem isso para todos ouvirem. Então, a mensagem de salvação tem que ser pregada para todos, né? Para todos ouvirem. Não importa se vão aceitar ou não. Não importa se vão nos xingar de Beelzebú ou não. Não importa. O que importa é que temos que ser como o nosso mestre. O nosso mestre nunca deixou de fazer, de obedecer a Deus por causa de homem algum, por causa de pessoa alguma. E ele diz mais: e o que vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Então, proclame nos altos, fale o que você ouviu, o que você aprendeu, fale para todos. É isso que Jesus está nos dizendo. Não devemos temer essas pessoas. Não devemos deixar de pregar a palavra com medo dessas pessoas. Não devemos deixar de obedecer a palavra de Deus, o que Deus nos manda fazer por causa dessas pessoas. Não devemos temer essas pessoas. Devemos pregar aquilo que o nosso mestre nos ensinou. Aquilo que ele nos ensinou. Aquilo que ele diz, o verso 27, porque vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Quer dizer, tenho que clamar, tenho que proclamar, tenho que pregar, tenho que anunciar. Tenho que ensinar a palavra de Deus. Tenho que fazer isso sem temer homem algum. Verso 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então Jesus está dizendo o seguinte: vocês não podem temer estas pessoas. Não devemos temer essas pessoas. Por quê? Porque estas pessoas não podem fazer nada contra o nosso espírito. Não podem fazer nada contra a nossa alma. O verso 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Então, estas pessoas, a única coisa que elas podem fazer é matar o nosso corpo. Elas não podem tocar em nossa alma. Elas não podem tocar no nosso espírito. Nós não devemos temer estas pessoas com medo de morrer. Não devemos temer a morte do corpo, porque a morte do corpo significa libertação do espírito, libertação da alma. Não devemos temer estas pessoas e desobedecer a Deus e negar o nosso Senhor e abandonar a nossa fé. Então Jesus ele está dizendo que não devemos nos acovardar quando estas pessoas nos ameaçarem de morte para negarmos a nossa fé em Jesus. Não devemos nos acovardar e negar
o nosso mestre com medo de nos matarem fisicamente, nos matarem o corpo. Eles podem matar o nosso corpo, mas não podem tocar na nossa alma e no nosso espírito. O servo, o discípulo, precisa ser como o seu mestre. E o nosso mestre é Jesus. E o nosso mestre não temeu a morte. Ele deu a vida dele por nós. É isso que ele está dizendo. Nós não devemos temer, não devemos nos acovardar e negar a nossa fé em Jesus com medo da morte. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, aquele que pode lançar no inferno tanto a alma como o corpo, é este que devemos temer. E este é Jesus. Aqueles que podem só matar o nosso corpo, que são os seres humanos sem Deus, corruptos, né? Malignos, eles só podem matar o nosso corpo, mas não podem tocar no nosso espírito. Mas Jesus sim pode matar o corpo e o espírito. Porque se você negar Jesus, você será lançado no inferno. Corpo, alma e espírito, né? E é isso que Jesus está dizendo, que não devemos temer essas pessoas. Devemos ser como ele. Ele não deixou de fazer o que veio fazer na terra com medo dessas pessoas. Jesus enfrentou. E nós também devemos enfrentar. 29. Não se vende 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Não se vende 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Então Jesus está dizendo o seguinte, que um pardal que não é muito valioso, Deus cuida e nada acontece a ele sem a permissão dele. Então, se uma pessoa pega esse pardal, né, esse pássaro, para comer ou vender, é permissão de Deus. Porque se Deus não permitir, a pessoa não vai ter êxito naquela busca. Então Deus, ele cuida de tudo, tudo está no controle de Deus. Então nada acontece se Deus não permite. E ele diz aqui no 30, e quanto a vós outros, até os cabelos os cabelos todos da cabeça estão contados. Então Deus controla tudo. Você sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Eu não sei quantos fios de cabelo tem na minha cabeça, mas Deus sabe. Nada sai do controle de Deus. E Deus cuida de nós. Deus, ele cuida de tudo, de toda a sua criação.
e nós somos mais importantes para Deus do que toda a sua outra criação, suas outras criações, né? Então, o verso 31. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Então, nós somos mais importantes para Deus do que toda a sua criação. Então, é isso que Jesus está dizendo aqui, né? Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Não devemos temer essas pessoas, porque Deus, como cuida dos animaizinhos, dos pássaros, dos pardais, Ele cuida muito mais de nós. Nós não devemos temer estas pessoas. Não devemos negar o nome de Jesus. Não devemos ter vergonha de falar a palavra de Jesus, pois Ele nos diz para proclamarmos nos eirados, né? Para falarmos à luz. Devemos sair pregando a palavra. Não devemos nos envergonhar, não devemos nos acovardar e não obedecer a Deus, negar a Jesus. O verso 32, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, devemos pensar. A minha fé realmente é uma fé que está disposta a dar vida pelo Mestre? O servo deve ser como o seu Senhor. E o meu Senhor deu a vida dele por mim. E ele está dizendo que eu devo ser como ele. E se ele morreu por mim, eu também devo estar disposta a morrer por ele. E você, meu irmão, tem certeza que é como o seu Senhor? Está disposto a obedecê-lo até a morte? Ele diz, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, muitas vezes nós negamos a Cristo. Pedro negou Jesus, né? Ficou com medo de morrer, de ser preso. Negou Jesus. Mas ele se arrependeu e morreu depois por causa de Cristo. Nós devemos ser como nosso Mestre. Hoje eu ouvi um irmão que mostrou um vídeo que um adolescente deu a vida por amor a Jesus. Esse adolescente, ele é muçulmano, né? Ou ele é desses países aí que adoram, né? Que a religião são muçulmanos. E porque ele era cristão e não negou a fé, porque aqueles outros adolescentes que o mataram queria que ele se convertesse à religião muçulmana. E ele não aceitou. E tiraram a vida dele.
e ele era apenas um adolescente. Será que você está disposto a dar sua vida por Jesus? Será que a sua fé realmente é firme em Jesus? Será que você crê realmente nesta salvação? Jesus diz, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, se você negar Jesus diante dos homens, com medo desses homens, com medo deles lhe chamar de Beelzebul, com medo deles tirarem a sua vida por seguir a Jesus, com medo de lhe botarem na cadeia, com medo de lhe espancarem até a morte, então Jesus também vai lhe negar diante do Pai dele. Jesus, ele sofreu tudo por nós. Ele foi até o final. E o servo deve ser como o seu Senhor. O discípulo deve ser como o seu mestre. Pense bem, Jesus é seu mestre? Você é discípulo de Jesus? Você é servo de Jesus? Você confessa a Ele diante dos seus amigos? Você não se envergonha de pregar a palavra dele para os seus amigos? Ou você tem vergonha? Tem medo? Estamos chegando a uma época de realmente mostrar a quem servimos de verdade. Será que a nossa fé é verdadeira ou é só mais uma religião? É só uma igreja que frequentamos, mas não mudamos. Não há mudança na nossa vida. Fazemos tudo do mesmo jeito que fazíamos antes. O pecado é o mesmo, né? Desobediência. Eu não faço como meu mestre. Jesus, ele foi obediente ao seu Pai até o final. E é isso que ele quer de nós, a nossa obediência, o nosso amor a ele, a nossa dedicação. Ser firme, pregar a palavra dele, por onde formos, não é? Confessando, mesmo que esta fé nos leve à morte do corpo. É isso que Jesus está nos ensinando. Então, os versos 24 e 25 nos diz: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Se fizeram isso com Jesus, também vão fazer conosco. Então Jesus, quando estava na terra, enfrentou 3 poderes. E a igreja também enfrentará estes mesmos poderes. Então, quando Jesus veio à terra, ele enfrentou 3 poderes. Que poderes eram esses? Primeiro, foi o poder espiritual. Jesus enfrentou o poder das trevas, né? Vou ver lá em Mateus, capítulo 4, e os versos 1. Mateus 24, ou melhor, 4, capítulo 4, verso 1, e o capítulo 26. Mateus 26. Logo aqui. Mateus 4, 1 diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, nos diz aí que Jesus foi levado
para o deserto pelo diabo, certo? Ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele não foi levado pelo diabo, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Então, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, o Espírito Santo de Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, Jesus iria enfrentar esse primeiro poder, o poder espiritual. Este poder ele precisava enfrentar. E no deserto ele foi tentado a pecar. Então, Satanás ele tentou Jesus a cair no pecado. Mas aqui no 26 nos diz assim, capítulo 26, os versos 30, do 36 ao 39, nos diz assim. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então, aqui Jesus estava angustiado. Era um momento de decisão. Satanás estava tentando tirar Jesus daquele compromisso, daquela missão que ele veio fazer. Ele não conseguiu, da primeira vez, que Jesus pecasse, obedecesse a ele. Agora ele estava tentando tirar Jesus da missão que ele veio fazer. E a missão era enfrentar a cruz, era dar sua vida pelos pecadores. E Jesus diz que estava angustiado até a morte. Então, verso 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então, Jesus começou aquela batalha. Começou aquela guerra espiritual. Verso 38. Então, lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então, Jesus, ele estava sofrendo aquela tentação de desistir, de levar aquela cruz, que ele queria que, se tivesse outro jeito para ele não enfrentar aquela cruz, mas como não tinha, então ele disse para Deus, né? Se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero,
e sim como tu queres. Então, quando Jesus disse isso, quando ele disse, não seja como eu quero, e sim como tu queres, nesta hora ele venceu. Venceu a tentação, né? Venceu aquela prova. O diabo estava tentando tirar Jesus de levar aquela cruz. Ele venceu. Não seja feito a minha vontade, mas seja feito a tua vontade. A minha vontade é que eu não leve esta cruz, mas eu não quero fazer a minha vontade. Eu quero fazer a sua vontade. E muitas vezes nós sofremos, somos como o nosso Senhor. Nós não queremos ser zombados por pregar a palavra de Deus, mas nós pregamos porque esta é a vontade de Deus, esta é a vontade de Jesus. E muitos estão morrendo, não porque querem morrer, mas porque querem fazer a vontade do Pai. Essa foi a vontade de Jesus. A vontade de Jesus era fazer a vontade do Pai. E o servo e o discípulo deve ser como o seu Senhor. E o Senhor, e o nosso Senhor Jesus Cristo, fez como o Pai queria. Será que você, meu irmão, é esse tipo de discípulo? É esse tipo de servo que quer fazer como o Pai quer? Então, como eu disse, o final será como o começo. Então, Jesus disse que iria fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que ele morresse para salvar os pecadores. E a vontade de Jesus é que, se for necessário morrermos por ele, devemos morrer, mas não negar o seu nome. Não temer essas pessoas que não temem a ele, Deus. Nós não devemos temer, não devemos ter medo, não devemos deixar de pregar a palavra de Deus por causa dessas pessoas, porque elas são enviadas de Satanás para tentar nos tirar da vontade de Deus. Assim como Satanás queria que Jesus obedecesse a ele, que Jesus fosse um covarde, que Jesus fosse um medroso, que Jesus não enfrentasse a cruz, que Jesus não morresse pelo pecador. Mas Jesus não foi um covarde. Jesus não se acovardou diante daquela cruz, daquele sofrimento, daquilo que ele iria passar. Então, nós devemos ser como o nosso Mestre. E nós estamos nos últimos dias. Contagem regressiva significa que daqui para frente as coisas só irão piorar para os filhos de Deus. Aqueles que realmente são servos de Deus, não vai melhorar. E a perseguição a cada dia vai aumentar mais. Então, o primeiro poder é o poder espiritual. O segundo poder, vou ler bem aqui ainda em Efésios 6:12. Efésios 6:12. Nos diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, assim como foi no começo, também será no final. Então, Satanás tentou tirar Jesus do foco, do caminho,
Satanás tentou de todos os jeitos, mas Jesus não deu lugar. E o servo de Jesus deve ser como Jesus. Não deve se acovardar. Jesus não se acovardou. Jesus não deixou de fazer aquilo que veio fazer. Ele não negou, não desobedeceu a Deus, o seu Pai. E nós não devemos desobedecer o nosso Senhor. Essa luta, primeira, é contra os demônios. E Satanás usa os dele para tentar nos tirar do caminho certo. Então, o segundo poder que Jesus enfrentou e a igreja também enfrenta ou enfrentará. Porque já tem muitos que já enfrentaram, outros estão enfrentando e muitos irão enfrentar ainda. Então, o segundo poder é o poder religioso. O primeiro poder é o poder espiritual, das trevas, né? Lutando para nos tirar do caminho de Deus, do caminho estreito, do caminho do céu. E o segundo poder é o poder religioso. Mateus capítulo 26 e os versos 26, verso 47 nos diz assim. Mateus 26, 47. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Então, quem foi prender Jesus? Os principais sacerdotes e os anciãos, os religiosos, aqueles que cuidavam de ensinar a lei de Deus ao povo. Eles tinham conhecimento, eles tinham as profecias sobre o Messias. O Messias chegou e eles não conheceram. E em vez deles receberem o Messias, ficaram com ódio do Messias e queriam matá-lo. Agora os versículos 57 diz assim, versículo 57. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se havia reunido os escribas e os anciãos. Mas os anciãos, 59. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Então, os religiosos, segundo o poder que Jesus enfrentou, o poder religioso. Este talvez seja um dos piores, né? Poder religioso. Esse poder é o que ensinava a lei, estudava a lei de Deus, para ensinar as pessoas. Eles conheciam as profecias sobre o Messias, mas não reconheceram o Messias. E fizeram tudo para matar o Messias. E o servo não é maior do que o seu Senhor. Não é mesmo? Nem o discípulo maior do que o seu mestre. E como fizeram com Jesus, também farão conosco. Então, o primeiro poder que nós enfrentamos é o poder das trevas. É o próprio Satanás investindo contra a nossa vida, para nos tirar do caminho de Deus, para nos levar ao pecado, para que desobedeçamos ao Senhor.
mas nós vamos enfrentá-lo. Se necessário morrer, morreremos. Então, o segundo poder que Jesus enfrentou e nós também enfrentamos e enfrentaremos é o poder religioso. Então, a religião, né? As igrejas, muitas igrejas que até se dizem de Jesus, mas estão já até querendo mudar a Bíblia, né? Então, estão criticando aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. E este poder religioso, os sacerdotes, os escribas, anciãos, procuraram até testemunhas falsas para poderem condenar Jesus à morte. Este poder é um poder muito poderoso. As religiões, né? Elas querem pegar o cristão e estão pegando, né? E matando, porque os cristãos não estão se curvando a eles. Aqui no caso de Jesus, eram os judeus que tinham a lei de Deus, mas no nosso caso, são muitas outras religiões espalhadas em todo o mundo. E este poder religioso está tentando destruir os filhos de Deus. Então, o terceiro poder, né? O poder, eu vou ler bem aqui ainda em Atos. Atos capítulo 4, os versos, porque assim como fizeram com Jesus, também eles fizeram, estão fazendo e irão fazer com os filhos, com os cristãos de hoje, não é? Então, a igreja sofreu, a igreja está sofrendo e a igreja irá sofrer o mesmo que seu mestre sofreu, não é? Perseguição, sofrimento e a morte. Aqui, Atos capítulo 4, os versos de 1 a 4, diz assim: Falavam eles ainda ao povo quando sobreveio os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderem, recolhendo-os ao cárcere, até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Então, aqui, aí o capítulo 5, os versos do 17 ao 18. Atos 5, do 17 ao 18. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Então, porque os apóstolos estavam pregando a palavra, aqueles sacerdotes, aqueles religiosos ficaram com inveja e com raiva e mandaram prender os apóstolos. Então, hoje não é diferente. Quanto mais a igreja de Jesus prega aquilo que Jesus mandou a gente pregar nos eirados, né? Proclamar nos eirados, proclamar a luz do dia, que é a palavra. Quanto mais a gente faz, mais almas vêm a Cristo, mais os religiosos se irritam e querem destruir o povo de Deus. E foi assim que fizeram no começo da igreja. E prendiam os apóstolos, e prendiam os crentes, e matavam, né? Ainda aqui, Atos 6, do 8
ao 12, diz assim, Atos 6, do 8 ao... Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Do 8 ao 12. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava, que era o Espírito Santo. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e vestindo-o arrebataram, levando-o ao sinédrio. E ainda os versos do 54 ao 60, que diz assim. 54, aqui é... Eu acho que eu peguei a referência errada. Então, aqui a gente vê que os religiosos, eles queriam destruir, né, o povo, os discípulos, por pregar a palavra de Deus. Então, o segundo poder que Jesus enfrentou, que nós como igreja enfrentamos também, é o poder religioso. Esse poder persegue os cristãos, né? As religiões que não creem em Jesus, eles perseguem, né, o povo de Deus e matam, porque eles são pessoas que praticam o pecado. O terceiro poder que Jesus enfrentou, o poder político, né? Aqui em Mateus capítulo 27, Mateus 27 nos diz o seguinte, Mateus 27, 1 e 2. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E, amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então, agora o poder religioso entrega Jesus ao poder político. Agora Jesus seria julgado pelos políticos, né? Aí dos versos do 11 ao 14. Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouvis quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Então aqui Jesus foi levado através dos religiosos ao poder político. O poder político agora estava julgando, né, a Jesus. E a igreja de Jesus também está passando e passará. Porque tem muitos cristãos, assim como nós no Brasil, que ainda não estamos passando muitas coisas, né? Estamos ainda, como se diz, numa boa, né? Ainda não estamos sofrendo perseguição quase nenhuma. Mas esta perseguição, à medida que vai passando o tempo,
ela está aumentando a cada dia. E o mestre e o servo tem que ser como seu senhor, e o discípulo como o seu mestre. E assim como Jesus sofreu, os filhos de Deus, os servos de Jesus também sofrerão. Então, Atos 12, do 1 ao 4, diz assim: Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para o maltratar, fazendo passar fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escotas de 4 soldados cada um, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então, aqui o primeiro apóstolo, né, a morrer por Cristo foi Tiago. Então, aquele governador pegou aqueles 2 discípulos e matou um e deixou o outro para o outro dia, como a gente diz, né? Matou um e guardou o outro para depois. Então, a intenção dele era, depois da Páscoa, entregar, matar ali para que o povo se alegrasse. Então, é isto que acontece com os filhos de Deus, com aqueles que resistem o sistema, com aqueles que obedecem a palavra de Deus, com aqueles que permanecem firmes na fé, com aqueles que preferem dar a sua vida, preferem morrer o seu corpo, seja morto por essas pessoas, do que perder a sua alma, do que cair nas mãos daquele que mata não só o corpo, mas mata também a alma, né? Muitas pessoas estão negando Jesus, estão se adaptando ao sistema do mundo e estão caindo, né, na pressão do mundo. E o mundo está se adequando ao sistema, né? A cada dia que passa, o mundo está mais e mais preparado para que o homem da iniquidade assuma o seu lugar nesta terra. E aqueles que não se adequarem, não se drobarem ao sistema, eles irão morrer, porque se não negarem a Jesus, irão morrer, como foi no começo, também será no final. Então Jesus diz que aquele que negar ele diante dos homens, esta pessoa também será negada diante do Pai. Nosso corpo morrendo não tem nenhum problema. O problema é morrer o espírito. Então, ainda Mateus 26, 56 nos diz o seguinte. Vou ler bem aqui rapidinho. Estamos já encerrando. Mateus 26, 56 nos diz o seguinte. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Então, todas aquelas coisas aconteceram com Jesus, para que se cumprisse as escrituras que foram profetizadas pelos profetas. E tudo que aconteceu com a igreja está acontecendo e irá acontecer também
foi profetizado, foi anunciado por Jesus. Mateus 24, verso 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, meus irmãos, resta saber se você está pronto para permanecer firme. Você está pronto para esses últimos momentos na terra? O título que Jesus me deu para esse estudo foi Contagem Regressiva. Significa que nós estamos nos últimos minutos da nossa vida aqui na terra. E significa que nesses últimos momentos a perseguição irá aumentar. Você está pronto para dar sua vida por Jesus? Ou você quer viver mais uns tempos nessa terra e perder a sua alma? E cair nas mãos daquele que tanto tem poder para lançar o corpo e a alma no inferno. Aquele que quem negar ele também vai negar diante do Pai. Não vale a pena. Então vamos permanecer firme. A cada dia nos aproximando mais do Senhor. A cada dia pregando a palavra dele. A cada dia resistindo esse sistema de Satanás. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Então vamos orar pedindo a Deus que nos fortaleça, que nos abençoe, porque daqui para frente vai só piorar para a igreja, né? Porque estas pessoas, eles mataram Jesus e eles estão matando também os cristãos. Basta você ir nessas redes sociais. Vá lá no Google e pesquise a igreja perseguida. Vá lá e você vai ver o que está acontecendo com os cristãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor nos escolheu para te servir. E eu te peço que o Senhor venha estar com cada um dos teus filhos, fortalecendo a fé, Senhor. Nós precisamos do Senhor para podermos resistir os dias maus. Para podermos, Senhor, confessar o teu nome sempre. Que possamos enfrentar esses 3 poderes. Poder espiritual, que é das trevas, lutando para nos derrubar. O poder religioso, que não quer, Senhor. As religiões que não querem que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja anunciado, que a tua palavra seja pregado. Estão matando os teus filhos, estão lançando nas cadeias, estão calando a voz. E o terceiro poder, o poder político, que condena o teu povo à morte, que estão causando barbaridades. Mas o Senhor é maior na nossa vida. E assim como aconteceu com o nosso mestre, também vai acontecer com os seus discípulos. E que o Senhor nos ajude a permanecer firme na tua palavra. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos ajude. Obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus, abençoa todos os teus filhos, toda a tua igreja, em todo o mundo. No nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Passe essa mensagem para frente. Mande para outras pessoas para que seja edificada. E a nossa fé aumente a cada dia. E que possamos pensar. Jesus está voltando. E estas coisas foram profetizadas que iriam acontecer. Já aconteceram no começo. Estão acontecendo agora. E irão acontecer. Todos nós precisamos permanecer firmes na palavra do Senhor.
Mande essa mensagem para frente. Vai lá no YouTube, no meu canal, Estudos com Maria Antônia. Se inscreva lá, dê seu bonzinho, mande para outras pessoas, para que este canal aumente, não é? E outras pessoas vejam. Até a próxima terça.